Seja muito bem-vindo mais uma vez. E aí, sextou, sextei, sexta pode, mais uma sexta-feira, estamos no ar. Como é que está você? Como é que foi sua semana? Seja muito bem-vindo, você que está chegando a primeira vez por aqui. Eu quero que você saiba que o Sexta Pode não é o meu canal. Eu apenas sou usado para trazer conhecimento para você todas as sextas-feiras, às 18h18, às 17h, às 19h. A princípio, às 18h18, você já terá como me assistir aqui. Então, eu já falo para você de cara. Clica aí, inscreva-se no canal, já dá seu like para você não esquecer depois e manda esse link para outras pessoas. O assunto que eu vou trazer hoje é um assunto muito interessante. Pessoas que chegam assim na nossa vida, no nosso dia a dia, do nada. Do nada, eu costumo dizer que do nada não existe. Por que do nada não existe? Porque do nada Deus fez tudo e tudo se transforma. Pois é, transformar-se, transformar a nós mesmos. Hoje eu resolvi trazer um assunto muito interessante, mas antes eu quero falar uma coisa, autossabotagem, viu? É o que eu vou falar hoje. Fica aqui, porque eu tenho certeza que você vai ter algum insight, vai ter coisas que vai servir para você, para a sua vida, ou para você falar com outras pessoas. Eu tenho certeza disso, viu? Fica aqui, porque o bate-papo, olha... Show de bola, estava aqui no estúdio, aqui batendo um papo agora há pouco, aí fazendo um ensaio mais ou menos e conhecendo as pessoas, né? Porque às vezes a gente não tem oportunidade de conhecer as pessoas. Muitas vezes nós não nos conhecemos. E se eu preciso conhecer alguém antes de conhecer outras pessoas, somos nós mesmos. E assim vamos caminhando, né? Todos os dias. Mas eu quero falar da Tudo Cloud. A Tudo Cloud é uma empresa que presta serviços de tecnologia e informática de forma humanizada. O que é humanizada? Nós gostamos de entender a sua dor para te dar a solução para aquele problema. Você tem problemas de informática aí? É seu site que cai toda hora? É o seu computador que virou chocolate? Computador que virou chocolate? É talento o seu computador? Se talento o seu computador, chama a gente. Às vezes pode ser alguma configuração, às vezes pode ser a troca de um disco por um SSD, que é muito mais rápido. Então, eu falo para você que se você mandar aí um e-mail para falecom@tudocloud.com.br e colocar lá no título, na mensagem, #sextapod, além do over-delivery de costume que nós fazemos, a gente vai te dar um presente do Sextapod. Não acredita? Manda aí um e-mail que você vai ver, tá bom? Problemas de informática e tecnologia, chama Sextapod, não. Fala que você estava no Sextapod. Chama Tudo Cloud, chama o Bill, suporte igual você nunca viu. Também quero falar da Anês. Anês, de A a Z, tudo para você. Acesse o site aí, anes.com.br, lá tem o link para a loja deles, lá no Mercado Livre. Tem coisas maravilhosas para sua casa. Aliás, ela mandou uma foto outro dia das caixas que estão chegando aí, que estão renovando o estoque, colocando muitas coisas interessantes. Eu, para não perder o costume, eu gosto de falar da minha taça, né? Essa minha taça de água maravilhosa. Gosto de falar da minha garrafa de água. Ô, Everson, mas você não muda essa garrafa aí? Não, eu já pedi uma garrafa que, na verdade, seja lisa, uma outra cor de tampa, mas tem várias outras lá, garrafa térmica. Olha, de verdade, vale a pena acessar a loja deles, não é lojinha, é Mercado Livre, não é lojinha. Acesse a loja deles lá no Mercado Livre e beba água. Saúde! Sem mais delongas, Pessoal, eu vou chamar uma pessoa aqui hoje, vou bater um papo, uma pessoa que... A primeira vez que eu vi, uma amiga que já fez Sextapod aqui com a gente, aliás, Kátia, beijão para você, gratidão de ter apresentado a Lúcia. E a Kátia falou de ciência de felicidade, né? E aí eu falei, caramba, se a Kátia falou de ciência de felicidade, ela está trazendo a Lúcia aí, olha, chama a Lúcia para bater papo no Sextapod. Eu falei, essa mulher deve ser
Topzera, e vamos conversar, vamos ver o que ela tem para nos ensinar, porque todas as pessoas que chegam aqui deixam um pouco delas comigo. Sabe por quê? Porque eu aprendo. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer enquanto aqui estamos, que ela também vai falar disso, é aprendizado. Né? Então, eu resolvi falar de autossabotagem, zona de conforto, energia, como a gente pode usar a nossa energia para tirar isso. E, caramba, ninguém melhor do que a Lúcia para falar. Ela é terapeuta sistêmica, ela é consteladora familiar, ela é uma artista, ela faz cada pintura maravilhosa, entre outras coisas mais aí. Então, olha só, vem para cá, Lúcia, vem para o palco, vem bater papo comigo, é agora. Seja bem-vinda ao Sexta Pod, Lúcia. Olá, obrigada. Obrigada pela apresentação, hein? Foi uma linda apresentação. Espero você. fazer Na verdade, é o que eu sei de você, né? E não tem que agradecer a nada. Sabe por quê? Porque você que vai falar para mim. A primeira pergunta que eu faço é: quem é Lúcia Troina? Eita, é uma pergunta difícil, hein? Mas vou trazer da forma mais sincera possível. Eu costumo dizer que eu sou um espírito aqui nessa experiência terrena, né? E que eu vou aprendendo, né? Então, dentro aqui da minha experiência, tenho uma bagagem de vida, né? Um pouco tu trouxe, então tenho as minhas formações, onde eu trabalho tanto com a educação, trabalho tanto com a parte energética, espiritual, com a parte emocional, mas a Lúcia, ela é uma mulher que procura buscar a beleza da vida em tudo que faz, né? Em tudo o que eu olho, eu costumo ver poesia, né? E quando a gente não encontra, porque nem sempre a gente vai encontrar, eu busco referências que possam aumentar aquilo, né, dessa poesia dentro de mim. Então, eu trabalho com, como tu já disse na apresentação, então eu trabalho com as terapias energéticas, com as terapias espirituais, trabalho também como arte terapeuta, trazendo essa parte da saúde mental, saúde emocional através da arte, através do fazer artístico, né? Tenho uma formação de professora de artes, embora eu não atue mais na técnica, mas isso faz com que eu consiga auxiliar nos processos das pessoas, né, de aprendizado delas, de como ensinar elas a se autoconhecer também, né? Então, espero de uma forma muito resumida para não ficar aqui muitas horas, porque imagina, narrar 44 anos trazendo aqui vai ser difícil, né? Ô, Lúcia, se autoconhecer é uma coisa muito difícil, né, Lúcia? Sim. É uma coisa que a gente tem que... Existe até uma imagem, eu já coloquei em algum momento aqui no Sexta Pod também, existe uma imagem, uma estatueta que é chamada de Self-Made Man, que é um cara totalmente enfiado numa rocha, assim, e ele esculpindo-se, né? Sim. Todos os dias a gente tem que esculpir alguma coisinha de nós, né? Nos transformarmos em diamantes, né, Lúcia? Sim. E aí a gente utiliza esses papéis que eu trouxe, né? Então, arte terapeuta, professora, mulher, né? A imagem física e os papéis que a gente desempenha para poder tentar descrever algo que, na verdade, é muito subjetivo, né? Algo que é muito para além do que a gente tem em compreensão, porque a gente não sabe realmente quem é. Eu sei o que eu sou a partir das experiências que eu vou vivenciando. Então, como eu me sinto, como eu me observo dentro dessas experiências, desenvolvendo esses papéis, né? Então, aí eu vou conseguindo ter um pouco das peças, né, que compõem esse quebra-cabeça, Lúcia, né? Quebra-cabeça, Lúcia, gostei de ouvir isso, viu? E eu poderia expandir ainda mais, dizendo, posso trazer outras vídeos, outras, né? Mas assim, ficando dentro desse âmbito aqui, né? Então, e aí eu vou observando. Tem a minha parte ego, tem a minha parte espírita, a minha parte essência, tem as minhas personalidades, e tudo isso vai unindo quem é a Lúcia, né? Que maravilha! Sem contar com a poeira cósmica aí, né, Lúcia? Não indo tão longe, né? Sem contar com a poeira cósmica. Ô, Lúcia, eu resolvi trazer esse assunto de
autossabotagem, zona de conforto, porque eu entendo, eu como ser humano que estou, né? Ser humano que estou, né? Porque somos todos energia, né? E há quem diga que não, mas somos todos energia. É só você fechar bem sua mão assim, forte, forte, tá! Dá para sentir uma energia saindo. Então, se existe energia saindo, igual uma luz, por exemplo, sai energia, somos energia. E aí eu resolvi trazer esse tema assim, porque algum insight eu tive durante a semana. Semana passada eu estava bem gripado, não conseguia falar como eu estou falando agora. Ainda tem um pouquinho da fone com a voz aí. Mas é isso. Então, eu quero te fazer uma pergunta assim de cara, porque eu entendo que zona de conforto tem um pouco a ver com energia, ou tem muito a ver com energia, né? Na visão energética falando assim, por que tanta gente fica preso? O que você entende sobre isso, Lúcia? Por que, que as pessoas sentem preso? Então, primeiro a gente tem que olhar o que, que é a energia, né? Então, para a gente poder ir a partir desse ponto. Então, é uma frase que tu mesmo traz, onde tudo é energia. E é, né? Tudo é energia. Então, ao nosso redor, nós, as coisas, mesmo que materiais, né? Então, essa caneca, mesmo que densa e física, ela também é uma energia condensada. Então, tudo ao nosso redor é essa energia. E ao nos movimentarmos, estamos dentro de um campo também energético, né? Então não é só a nossa parte física, mas temos dentro ao redor da gente esse campo energético. E esse campo energético, ele vai atuar de diferentes formas, né? Esse campo energético vai fazer com que muitas vezes nós não tenhamos a energia necessária para fazer as situações. Né? Então, a gente pode olhar pela zona de conforto. Eu costumo dizer muito para os meus clientes que, às vezes, as pessoas pensam assim: eu estou com uma energia negativa. Não, não está com uma energia negativa. Você está sem energia. É como se fosse uma pilha de bateria que ela acabou a bateria. Porque nas trocas relacionais, no nosso dia a dia, no nos movimentarmos, a gente gasta essas energias. E aí, com o tempo, se a gente não aprende a repor essa energia, a gente vai ficando sem energia. E aí, o que acontece? Eu não consigo, de certa forma, me movimentar tanto assim. Né? Então, aí eu não consigo ter aquela energia, eu me sinto cansado, eu me sinto desanimado, sem esforço, porque às vezes não é um algo externo, é a ver eu comigo mesma. E aí, fazendo um trabalho de reposição energética, de trabalhando esse campo eletromagnético ao meu redor, eu já aí consigo, eu costumo dizer assim, uns 60% eliminar um pouco dessa questão da zona de conforto, né? Dessa questão de me colocar num lugar onde eu fico parado. Porque, na grande maioria, a zona de conforto é quando as pessoas estão num lugar onde ela está confortável, né? E ela não, por mais que tenha um desejo de mudança, mas ainda assim eu não me arrisco para fazer algo novo. E às vezes é por energia do corpo em que eu não consigo me movimentar. Resolvendo essa parte, a gente já bom, né? Eu consigo agora ter mais e perceber mais os meus desejos para movimento, né? Então, eu já consigo me movimentar um pouco melhor. E aí, depois, a gente vai observando o que internamente tem que me mantém dentro da zona de conforto pelo âmbito energético, né? Então, muitas vezes, são crenças, padrões, que a gente fala muito dentro da espiritualidade, que é muito casadinha com a parte psicológica, de que eu tenho crenças e padrões que fazem com que eu permaneça nessa zona de conforto. Crenças limitantes e padrões recorrentes. Onde eu não consigo, na verdade, me movimentar. Então, tem a questão do campo eletromagnético resolvido. Tá, mas e aí? Eu tenho energia, mas ainda assim eu não consigo ir para uma ação, porque algo dentro de mim está num lugar onde eu me sinto confortável com aquilo, porque é seguro, porque eu conheço, e eu não vou extrapolar, eu não vou transpor essa barreira de ir atrás, né, de alguma coisa que não está, que por mais que eu queira, mas é desconhecido.
Aí a gente anda... Você falou que se sente segura, desculpa te interromper, mas você falou se sente seguro. Então tem um lado protetor isso daí, você acredita? Sim, porque aí a gente entra muito num âmbito... porque a zona de conforto ela está muito relacionada com a questão também psicológica, e que, na verdade, os nossos padrões psicológicos demandam e alteram uma energia, né? Então, está relacionado nesse movimento. Quando, na verdade, a minha essência, né, o meu eu interior, aquilo que está para além do que eu estou mostrando e estou reconhecendo da minha consciência, essa essência ela quer fazer determinada coisa, ela quer arriscar, ela tem uma intenção. Só que a minha crença limitante, o meu eu consciente, que dentro da psicologia e também da espiritualidade a gente chama de ego, ele, na verdade, tem um certo medo e receio de poder sair desse movimento. Ele aciona como se fosse uma caixinha dentro de nós, trazendo, e se aquilo que eu tentar não der certo? E se eu for no podcast, lá no Sexta Pod, e eu gaguejar e travar e não falar nada, sabe, assim? Aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai dizer, não, fica na zona de conforto, não participa de nenhum podcast. Mas sendo que a minha essência quer falar, ela gosta de se comunicar, ela gosta da troca, entende que está tudo bem se acontecer um erro, sabe? Então a gente vai permanecendo ali naquela zona de conforto e vai gerando muito mais energia ao nosso redor, uma energia de estagnação. Por isso que eu falei ali no início da gente trabalhar também no campo energético, porque a gente trabalhando um já começa a trabalhar o outro, sabe? E vai fazendo com que a gente consiga se abrir para também outras energias, outras possibilidades, outras experiências. Ô, Lúcia, esse e se que você comentou aí, isso daí é uma trava gigantesca, né? Você sabe que uma vez me veio, eu falo que veio um insight assim, né? Mas o e se der certo? Então vamos lá fazer, porque se der certo vai ser top demais, cara. Ai, mas e se. Mas o ser humano tem essa, né? De sempre pensar do lado mais negativo da coisa, né? Do lado de que não vai dar certo, deixa assim, né? E aí deixa de viver coisas maravilhosas, esplêndidas, porque tem lá um pensamento, autossabotagem, tem essas coisas aí, crenças limitantes, né, Lúcia? Sim. Puxa vida. Ô, Lúcia, tem alguma forma do padrão energético falando aí dentro do seu conhecimento de identificar esses padrões assim? Eu chamo eles de gatilho também, né? Tipo, opa, peraí, isso daí eu já sei que se eu continuar eu vou me lascar, então deixa quieto, né? E o que fazer? Então, pois é, mas chegar num gatilho, num momento, né, num nível em que eu perceba eles, né, eu já tenho que ter percebido e observado. Então, na verdade, anteriormente, a gente começar a observar, a perceber a partir de qualquer ação, né, o que eu sinto a partir disso. Né? O sentir ele vai ser uma frequência energética. O sentir ele vai trazer, ele está muito mais relacionado com as nossas frequências vibracionais. Então, se eu sentir que eu vou ir no Sexta Pod, e aí me deu uma trava, né? Então, eu percebi isso. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou me colocar no movimento mesmo com medo. Mas aí pode perguntar, Lúcia, mas aí eu estou com medo, como é que eu vou fazer? Né? É um exercício que eu costumo ensinar muito de estar no aqui e agora, estar no aqui e agora. De perceber, né, o momento presente, de respirar. Tipo, eu estou seguro, nada vai acontecer. E quando eu saio desse lugar de que nada vai acontecer, né, de que mesmo que o pior do errado pode ser algo contornável, que eu não estou num perigo iminente, eu consigo relaxar muito mais e eu consigo me entregar melhor para a experiência, né? Então, fazendo esse movimento de identificação. E se eu já tenho esse gatilho, que a gente trouxe, eu percebi esse gatilho, essa trava. Eu vou fazer da mesma forma, eu vou conseguir transpor isso e trabalhar energeticamente. Eu uso muito também a respiração, né? Porque a respiração ela vai baixando, né, os níveis mentais de ansiedade e eu consigo ver que a situação aqui agora ela está controlada e tranquila.
que o controle por ser humano ele é muito apreciado, embora não seja muito recomendado para algumas situações. Bom, se eu consigo ter esse controle, eu consigo, então, de certa forma, me movimentar de uma forma um pouco mais esperada, né? Eu consigo ter reações positivas diante daquilo negativo que está acontecendo. Então, em algum momento, o controle ele traz essa sensação de segurança, né? Controlar a vida inteira aí não seria tão interessante, né? De Sim. estar controlando tudo. Mas nesse momento eu consigo, bom, eu estou segura a partir de agora. E tem os exercícios, né, bioenergéticos, entrando por um lado um pouco mais dissolvido da matéria e da parte mental e emocional, tem os exercícios bioenergéticos que a gente vai trabalhando muito a conexão com a gente mesmo. Quando eu trabalho essa conexão, né, de que eu conecto com a minha verdade, com aquilo que é real para mim, energeticamente, eu consigo me movimentar e entender que aquilo que parece desconfortável, na verdade, é uma experiência e não é tão assustador quanto parece. Mas aí eu vou fazer os exercícios, né? Eu costumo ensinar muito assim de conectar com o coração, então sentir o pulsar do coração. E quando ele pulsa, as frequências vibracionais vão pulsando ao nosso redor, cria e ativa aquele campo eletromagnético que traz uma segurança, como se a gente estivesse meio num ovo, num casulo, e aquilo protege realmente e energeticamente, né? Um exercício de proteção energética, e eu consigo ir para a vida, eu consigo me relacionar, eu consigo me movimentar a partir dessa proteção energética também, né? Muitas vezes a gente tem um processo de zona de conforto com medo, porque já experienciou energeticamente aquela sensação e aquelas situações. Então, eu fui na casa de alguém, né? Ou eu saio para trabalhar todos os dias e o trânsito, aquilo energeticamente não é muito legal, eu, de certa forma, vou criando dentro de mim aqueles padrões, gatilhos, né, que nem tu trouxe, de que aquilo ali é ruim, né? De que fazer aqueles movimentos é ruim. Mas se eu começo a transmutar, a proteger meu campo, não me identificar energeticamente com esse campo externo, eu consigo me movimentar entendendo, não, eu ainda tenho a percepção e a ambientação do meu próprio campo. Então, eu consigo, de certa forma, botar um basta, perceber, estou sendo invadido, detenho o meu limite, e aí isso vai ficando um pouco melhor ao longo prazo, assim, porque aí traz mais liberdade de atuação dentro do campo energético. Eu gostei da frase. Aí eu dou um basta. Né? Porque Isso. somos nós a quem damos um basta ou mantemos a porta aberta para a coisa continuar indo, né? E outra coisa que você falou assim, às vezes a gente quer controlar tanto, né? Ah, não, eu sei, é o ego gritando, né? Por esse controle. E aí, sabe o que eu falo, Lúcio? Eu falo que nós somos iguais a um rio. Um rio não dá para controlar muito. Você tenta dar uma represada lá no rio, ficar lá controlando, mas na hora que encher, ele vai vazar, vai fluir e vai seguir a vida dele. Né? Então, eu gosto muito de pensar dessa forma também. Às vezes a gente quer ficar controlando, e dá um desgaste de energia mental, isso, Lúcia. Eu vou falar por mim, viu, Lúcia? Às vezes tem dia que eu quero controlar uma situação minha, do meu negócio aí, e eu fico tão exausto. Pô, deixa fluir. Ah, não, agora não vou fazer mais isso. Vamos para outra coisa. Ô, Lúcia, você acha que tem... Você acredita? Achismo aqui, não. Você acredita ou entende que pode ter algum trauma? Existe alguma ligação de trauma e essas crenças limitantes? Acho que você já até respondeu isso, né? Para chegar na sabotagem, porque eu quero falar de sabotagem. Sabotar, todo mundo sabe o que é sabotar, né? Autossabotagem, muitos não sabem que estão se autossabotando. Você acha que tem algum trauma e isso daí dá uma refletida entre corpo, espírito, alma, sei lá, campo magnético como um todo aí? Tem. E eu vou pegar o teu exemplo falando do rio, né? Para trazer que a autossabotagem é como se nós fôssemos um tronco nesse rio, que é a vida,
e nós estamos navegando, nós estamos ali flutuando nesse rio, e a autossabotagem é quando, na verdade, eu me agarro a alguma pedra e não quero me permitir fluir a esse rio. Quando eu não quero seguir por esse rio, né? Quando eu, na verdade, o rio é minha essência que quer se transbordar, né? Como tu disse, quando a gente se transborda, quando chega no alto da maré, eu não tenho controle, aquilo vaza, aquilo invade, aquilo simplesmente né? E aí a autossabotagem é quando, na verdade, aquele tronco, que é uma parte nossa, segura com uma resistência de eu não quero seguir a esse transbordo. Então, se a minha essência, a vida está pedindo para que eu vá por aquilo ali, porque vai ser muito melhor para mim, vai ser muito mais fluido, eu ainda assim crio essa resistência. Por quê? Porque sim, porque tem os traumas de infância, porque tem não só de infância, a gente não adquire traumas só na infância, né? As crenças só na infância, a gente adquire isso ao longo da vida, a partir das nossas experiências. Então, quando eu tenho uma experiência negativa e ruim, né, que a gente chama dentro da psicologia que cria o eu ferido, ele vai criar o eu ferido. Eu ferido, nunca tinha ouvido falar dessa expressão. Não, eu ferido. Esse eu ferido, ele vai fazer e ele vai comandar a minha vida. Então, quando eu essência, né, quando eu essência aquele quem sou, quero fazer alguma coisa, por quê? Porque aquilo é natural dele, a essência é o que o eu ferido, que está muito mais ali conectado, ele vai impedir. Então, dizendo para o eu ego, que é aquele que eu me mostro, dizendo, olha, não vamos fazer isso, porque ele tem muito mais força dentro de nós, porque ele cria uma barreira, ele fica entre o eu essência e o eu ego, e aí ele não vai deixar que as coisas aconteçam. E aí começa o nosso processo de autossabotagem. Então, quando o Everson pede assim, vamos participar do Sexta Pod, vamos fazer um bate-papo legal, a Lúcia lá atrás pensa, opa, quando eu falei aquela vez na escola que eu fui apresentar um trabalho, e aí, de repente, os coleguinhas, eu errei, gaguejei, esqueci, troquei o nome e tal, e os coleguinhas começaram a rir, aquilo criou um eu ferido que nunca mais eu quero agora falar em público. E se eu gaguejo, se eu não sei explicar quem sou, e se eu enrolo e tal, como é que eu faço isso, né? E aí eu me saboto, digo, não tenho nada para dizer, Everson. Não, Everson é um cara chato, é um cara isso, o programa é não sei o quê. Mas é a partir daquilo... Quem acha, viu, Lúcia? Tá tudo bem também. Né? Ô, Lúcia, desculpa. Embora não foi isso que eu pensei, estou trazendo esse exemplo. Mas a gente não pode ser legal para todo mundo, né? Alguém tem que achar a gente, puta, esse cara é chato para nossa, essa Lúcia aí não tem nada a ver. E tá tudo bem. Nessas horas assim eu falo, sabe onde eu tô? Sabe onde eu tô? Não. Tô nem aí. Mas né? Tô nem aí o que o outro acha de mim ou não acha de mim. Putz, é você que tá achando, não tem nada a ver comigo. Você que acha isso, beleza, isso daí é a sua visão para mim. É a sua visão de mundo para comigo. Mas você me conhece para entender que eu sou isso daí que você tá achando? O achar, esse negócio de achismo é uma coisa muito subjetiva, né? É muito raso, né? Esse negócio de achar. Eu gosto de ir pro profundo, viu, Lúcia? Eu não gosto de ficar nesses rasos assim, não, viu, Lúcia? Mas normalmente é o que é mesmo. Normalmente a pessoa vai estar achando a partir daquilo que ela tem dentro dela. Depois ela pode transpor aquilo e te encontrar, né? E aí ver a tua parcela que tu mostra ao mundo também, que também ainda não é a tua essência. Aí quando desliga as câmeras, que vai para o happy hour de sexta-feira, senta lá, conversa, bebe qualquer coisa, e ali o Everson é a essência, e ali as pessoas são a essência. Quando, na verdade, a gente se permite desnudar, né, daquilo ali, assim, permite... Bom, agora eu posso ser eu, né? Que eu acho que a gente deveria ser assim, mas é muito complicado, né, de ser assim, embora a gente tente ser a maior parte do tempo, né? Você usou uma palavra aí, complicado. Eu gosto muito de etimologia, sabe, Lúcia? Mas você falou agora a palavra complicado. O ser humano
as pessoas, né? Eu digo que o mundo é muito bom. De novo, eu vou falar isso, né? O mundo é maravilhoso. Tem gente que fala: nossa, esse mundo que a gente está vivendo tá uma confusão, tá complicado. O mundo está maravilhoso, como sempre esteve. O que está complicado, está difícil, são as pessoas, as gentes, né? Gente, tem muita gente no mundo, mas pouco ser humano. Eu tenho dito muito isso, viu, Lúcia? Tem pouco ser humano, porque o humano está esquecendo de ser, né? É isso mesmo. Esses tempos eu estava conversando internamente, eu comigo mesma, e nesse movimento, nesse diálogo é que, na verdade, o ser humano está em crise, o humano está em crise. Né? O plano, que nem eu vejo o pessoal falando no YouTube e tal, o mundo está em crise, o mundo está colapsando, a Terra está colapsando. Não, a natureza está aí. Ela está o que está, ela está botando o limite dela, ela está dizendo, opa, eu existo, aqui é o meu limite, não ultrapassem, né? Então ela está se empoderando, está ali fazendo um movimento, mas o ser humano está em crise, então não é externamente as coisas, né? Tudo acontece internamente, então enquanto eu não olhar ali e perceber o que está acontecendo dentro de mim, né, eu vou projetar aquilo fora, dizendo que é o outro. Que é mais fácil dizer que é o outro, né? É mais fácil. A culpa nunca é nossa, né? Existe um negócio chamado assim, autorresponsabilidade. Eu vou trazer esse tema aqui, viu? Porque a autorresponsabilidade é outra coisa que está em falta, né? Ô, Lúcia, fala uma coisa para mim. Eu vou te fazer uma pergunta aqui sobre intuição, né? Porque às vezes né, só para ligar esse achismo, né? Porque às vezes a gente tem um achismo, mas na verdade é uma intuição. Para mim, a minha intuição grita, é como se fosse lá o desenho do grilo falante lá na orelhinha do Pinóquio, né? O Pinóquio querendo fazer traquinagem e o grilo falante lá, a consciência, né? A consciência. Consciência e intuição. Eu entendo que ou é a mesma coisa ou então elas andam juntas. Mas o que é a intuição? Tá, a intuição é isso, ela anda junto, só que ela, na verdade, ela não necessariamente só ela é o processo é a ação da conversa da consciência. Então, a intuição, na verdade, ela não é necessariamente um algo que seria a consciência, seria a conversa da minha consciência com a conversa do meu ego. Esse processo de diálogo acaba sendo a intuição. Né? Porque a intuição ela vem muito num âmbito onde eu vou receber as energias sutis a partir de um algo sutil. Né? Então, vem algo onde eu não acesso racionalmente, conscientemente, né? Que é a mente consciente, eu costumo definir assim, a consciência e a mente consciente, ou seja, que seria quando eu estou aqui na mente consciente que eu estou olhando e percebendo. Seria No uma agora, parte no presente. agora, uma parte, mas não necessariamente é a minha consciência do todo, é aquilo que tem as informações do todo. Então, aí é como se a minha consciência conversasse com a minha mente consciente através da intuição. Né? Então, é um diálogo entre essas duas. Eu costumo dizer que é um pouco diferente de instinto. As pessoas perguntam, é igual instinto? Não, instinto é um movimento muito mais... É uma conversa mais biológica, onde, na verdade, os meus sensores biológicos conversam comigo para eu fazer aquilo sem necessariamente eu pensar. Então, seria um instinto de sobrevivência, seria um instinto, né, de permanência, de salvar um filho, de me manter viva. Então, é aquela coisa instintiva, biológica. Não é intuição, é diferente. Não é intuição, não é intuição. Intuição seria mais um canal com o divino, um canal com Deus que, sei lá, dá a intuição, aí você... sei lá, resolve fazer um caminho diferente. Aí, quando você fica sabendo aquele caminho que você ia fazer, caiu uma árvore lá no meio do caminho, né? Naquele momento que você ia passar. Isso seria uma intuição. Uma intuição, que é, por exemplo, dentro da espiritualidade, a gente chama do eu superior. Né? Então, seria uma conversa do meu eu superior, que é a minha parcela espiritual, né, maior. Ela sabe que aquilo vai acontecer, não é legal para que eu tenha aquela experiência, e aí vai avisar, não vai por aí.
Intuição, ela costuma sussurrar. Aquilo que fica muito batendo dentro de nós não é intuição. Ego. Aquilo é ego. Então, tipo, vai por ali, vai por ali, vai por ali. Ela não vai fazer isso. A intuição é sutil, é como uma brisa que bate na gente. E se a gente não está ali percebendo, aquilo passa. Quantas vezes a gente assim, leva o guarda-chuva, pega um casaco, ou sai agora, para não perder o ônibus, sai agora. Sabe, coisinhas muito assim do dia a dia a gente percebe. E às vezes a gente deixa passar. Tipo, não, deixa eu voltar para pegar tal coisa. E aí chega perto, o ônibus passa e a gente perde o ônibus, né? Ou, sei lá, esqueceu o guarda-chuva e chove. É a intuição sussurrando. Ele é sutil, né? E aí, se a gente aprofundar ainda mais e eu ter essa abertura e eu ouvir alguma coisa a mais que não necessariamente seja a minha intuição, pode ser, aí a gente vai entrar num campo bem espiritual, que aí seria uma conversa mediúnica, né? Onde estaria num outro âmbito, porque a intuição é eu comigo mesma, numa parcela superior. O instinto é um movimento biológico onde eu faço aquela ação. E a mediunidade, ela vai estar num lugar onde outro ser conversa comigo, onde há um diálogo entre consciências, né? E aí, então, é legal de trazer esse movimento. Minhas clientes perguntam, como eu vou saber se aquilo eu estou recebendo é intuição, é mediunidade ou é coisa da minha cabeça? Eu disse, primeiro, a gente precisa saber o que é coisa da minha cabeça, qual é o tipo de pensamento que eu tenho, quais são os padrões de pensamento, o que eu costumo pensar? Eu costumo pensar muito tal coisa, como que se constrói o pensamento dentro da minha cabeça? É um processo de autoconhecimento, né? A Então, recorrência. Recorrência, então eu sei que eu tenho fazendo, lavando a louça, eu vou ter determinados tipos de pensamento, fazendo tal coisa, eu vou ter esse determinado outros pensamentos. Então, eu vou estar consciente, maior parte do tempo, para perceber essas energias. Aí, com o tempo, eu vou começar o quê? A sutilizar, ouvindo cada vez mais minha intuição. Por quê? Eu estou no aqui e agora, já consigo perceber o que é meu, e o que é meu superior vai começar a perceber, eu vou começando a observar a frequência energética desse pensamento. Aí vai evoluindo, né? Para aqueles que são mais sensitivos, aí vai vir uma outra informação que vai ser de alguém de fora, tu percebe a frequência da diferença disso. Então, tudo se resume em estar no aqui e agora, observando ali o que está acontecendo dentro da cabeça, né? Então, tem 1000 gente falando dentro de mim. Às vezes eu ego, consciência, mentor, todo mundo que está ali, e as vozes de tudo que eu ouvi no passado, sabe? Que está ali ainda. Então, alguém que falou alguma coisa alguns minutos atrás e aquilo lá fica rolando na cabeça, né? Parece uma bola de neve, parece massa de bolo, né? E se a gente ficar pensando naquilo, a massa de bolo vai crescendo, crescendo, e aí vai tomar conta e aquilo que você falou, né? Fica tomando conta da gente e a gente acaba, sei lá, perdendo muita coisa na vida. Você falou de uma coisa interessante, né? A pessoa, às vezes acontece, né? De alguém chegar assim e falar, viu? Você viu aquilo ali? Aí você fala, nossa, eu estava pensando nisso. Sim. Aí é o inconsciente coletivo que age? É inconsciente coletivo e leitura de campo. Né? Eu lembro que na nossa conversa anterior estava falando do campo morfológico, né? E morfogenético também, né? E aí eu falei já disso daqui com uma pessoa muito interessante aqui, que é a Mônica Levinson. Um beijão para você, Mônica. Depois eu vou te apresentá-la, viu? Quero sim. Eu vou assistir essa live completa, que deve ser uma live maravilhosa mesmo. É um tema legal. Então, nesse movimento de, por exemplo, às vezes, é transmissão de energia, né? Então, na verdade, a minha mente, ela está conectada com todas as mentes, que é o inconsciente coletivo, né? Uma malha magnética que tem essas vibrações. E não tem como falar que não, né? Não dá para falar que não, né? Não, tá Quem ali. fala que não, isso não existe, tá tudo bem, né? Se existe ou não existe, você tá certo, né? É ciência ou como alguns costumam dizer, pseudociência, não importa. E não importa se é ciência ou não, comprovado ou não, a gente vivencia, né? Então tem a nossa vivência dentro daquilo ali. Então tem a mente coletiva, pode ser sim. Então que eu captei, isso normalmente acontece com mais pessoas, né? Então quando várias pessoas estão tendo mesmas ideias, falando dos mesmos assuntos, então é um coletivo.
Depois pode ser os laços psíquicos, que a gente chama, onde e eu e o Everson, a gente está pensando, tu mandou uma mensagem e eu já recebi. Porque quando tu pensou em mim, enviou uma frequência vibracional e eu aqui, com campo sensível, eu peguei. Geralmente quem tem campo sensível pega muito mais, mas eu peguei e aí quando eu vou olhar, realmente ele mandou mensagem. Acontece comigo direto. Quem me manda mensagem eu já recebo antes. Já sei, tipo, opa, já sei, sabe? Assim, é aquele pensou em alguém, aí alguém te liga. E alguém te liga, porque na verdade, ou tu pensou, ativou a pessoa e a pessoa te ligou, ou na verdade, quando ela pensou em te ligar, tu já recebeu aqui. Pode ser que tu fez a ativação ou só o recebimento. Não dá para saber tão bem assim, a menos que aprofunde, né? Eu aprendi isso daí quando eu tinha. Minha mãe era viva ainda, eu acho que eu devia ter 15 anos de idade. Olha quanto tempo faz que eu já me interesso por essa coisa de ser humano aí. E eu fiz um curso de parapsicologia, que ele ensinava como dominar a mente, mover objetos à distância ou fazer alguém pensar em você. Olha, estou falando aí, vou denunciar a minha idade, 35, 36 anos atrás isso. É interessante. Eu também eu comecei com o Joseph Murphy no Poder do Subconsciente. Lá quando tinha 12, 13 anos, já estudava isso. Meu pai já lia, né? E eu estudava essas coisas também, assim, da parapsicologia. E bioenergética e projectologia. Agora eu estou refazendo um curso de projectologia, né? Para as projeções astrais e tal. Que interessante isso, hein? Depois você vai me contar mais, viu? Tá. E aí, me perdi. Eu me perdi do que a gente estava falando. Não, a gente estava falando da coisa de energético, o inconsciente consciente, né? Dos campos, né? Do campo mórfico. Isso. Aí, porque aí eu já fui lá na projectologia, já avançou um pouco a conversa. Já foi. E aí, nesse movimento do. E aí, os campos que tu trouxe, né? Morfológicos e tal, que é a energia do campo que tem ao nosso redor, né? Que não necessariamente é a aura, é uma frequência vibracional que vai estar ali as informações das nossas experiências. E aí, às vezes, eu encontro alguém e eu não me sinto tão bem, né? Ou vou num lugar e a frequência vibracional, aquele campo energético ali tem um monte de informação que não é tão legal, e aí eu acabo percebendo e sentindo aquilo ali. Né? Então eu vou ou pensando ou acessando até coisas que a própria outra pessoa viveu. Né? A gente costuma dizer dentro da apometria quântica que é o roubo de energia, assim, né? Ou pegar aquilo que não é meu. Né? Então eu entro no campo da pessoa e eu acabo pegando aquilo que não é meu, né? E levo, sabe? E levo, e sem perceber. E aí, às vezes, a gente está em casa pensando umas coisas, tipo assim, mas eu nunca parei para pensar sobre isso. Como é que eu estou pensando? Que era o outro lá que eu tive algum contato relacional que acaba trazendo essa energia, né? O campo morfogenético é muito louco isso, cara. A gente trabalha muito mais na constelação familiar, né? Então, são campos diferentes que eu trabalho em atividades diferentes, assim, mas que no fundo acaba tudo no mesmo, assim, né? Tudo no ser. Tudo no ser, é tudo em nós, assim. Tudo leva ao ser. Isso tudo leva ao ser. Me fala uma coisa, Lúcia, conexão com a intuição para que a gente tenha mais clareza, para que a clareza traga força de ação, porque às vezes a gente até tem clareza, mas não consegue ter aquela força motriz para agir em alguma coisa, né? Eu hoje, depois de alguns anos, eu venho aprendendo, não é que eu já sei disso, mas eu sei que existe aí formas da gente desbloquear isso que trava essa energia motora que faz a gente ir para frente, né? E através da intuição, sei lá, como desbloquear isso energeticamente? Existe alguma forma da gente perceber que a gente está travado, está numa parálise? O pessoal hoje em dia tem chamado muito TDAH, né? Falta de foco, que eu também chamo isso de autossabotagem, porque a falta de foco já é uma autossabotagem por si só. Né? Porque você começa a fazer uma coisa, daqui a pouco você se distrai, TDAH,
E aí, nossa, esqueci que eu estava fazendo aquilo, né? Pronto, se sabotou. E às vezes era uma coisa muito importante de ser realizada, né? Existe alguma técnica ou alguma prática para começar a perceber mais isso e introduzir essa intuição no foco e fazer a coisa de fato acontecer? Porque às vezes falta. O que falta para fazer acontecer? Dá uma técnica aí, fala aí alguma coisa que a gente pode. Eureka! Sim, eu trabalhando com a saúde mental também, né? Eu costumo dizer que há muita relação das chamadas doenças mentais ou transtornos, né, mentais e psíquicos com as questões energéticas, né? Claro que tem. Quem é diagnosticado e tem o TDAH, né, ele tem, tudo bem, vai ser tratado com o médico e tudo mais, mas olhar as outras áreas, olhar por outras abordagens faz com que a gente aprofunde um pouco melhor. Esse que eu costumo, para mim, esse surto de TDAH, na verdade, nada mais é do que a nossa mente super acelerada. Não, porque sempre teve, né? Sempre teve pessoas que esquecem e tal, mas por que hoje em dia está tanto assim? Porque hoje em dia a gente não tem momentos de pausa. Não há momentos de pausa e respiro. É Eu muita lembro na informação. minha adolescência, na tua adolescência, que a gente já mais ou menos na idade semelhantes, que a gente tinha a tarde inteira, a gente parava, ficava conversando com os amigos, olhava o céu, ficava, sabe naquele ócio, quando, né, eu digo adolescente, porque depois que veio a vida adulta, nunca mais dá para a gente ficar no ócio, né? Mas quando A a gente era saudade dessa vida de ócio, viu? de ócio, que a gente ficava e a tarde era longa, a gente via pôr do sol, a gente conversava, batia bola, ou fazia, andava de bicicleta, sei lá, mas tinha aqueles tempos de pausa, né? Hoje não tem mais isso. Hoje a cobrança é tão grande em relação ao todo, tanto das mídias, celular, tudo, sabe? Assim, eu tô sempre com o celular, eu tô sempre olhando. Eu costumo deixar o meu no silencioso e esqueço, assim, sabe? Aí de tanto em tanto tempo eu olho, assim, a cada 1 hora e tal, eu dou uma olhada, mas eu me permito não ser refém, porque isso acaba muita informação. E aí a gente estava conversando antes, tu falando também sobre a questão de ser um buscador, né? E hoje em dia, a gente, por a gente não ter tido a internet quando era jovem, a gente parece que quer compensar tudo aquilo de uma, sabe, assim, eu quero devorar. Mas compensa? Será que compensa? Eu acho que são informações muito mais pontuais e não aprofundadas. É como se a gente estivesse numa síndrome de eu sei quase tudo, mas eu não aprofundo nada. Quando tu começa a aprofundar questões, discussões, diálogo, não há uma profundidade do porquê daquilo e como aquilo está reagindo dentro de mim, o que eu acho mais importante, porque às vezes está informação sobre só informação, que é o caso das mídias sociais, é informação. E como eu reajo dentro, né? Que impacto aquela informação está causando dentro de mim? Não há essa reflexão a respeito das informações. Então, uma forma interessante seria apenas dar uma reduzida. Por mais que a pessoa diga, eu não sou viciado, fica um dia inteiro sem internet. Aqui eu moro em Imbu. Ano passado a gente ficou 3 dias sem luz aqui. O pessoal já está falando do apagão. Aqui a gente já ficou 3 dias sem luz. Ela, luz de velas de noite. Eu tenho aqui os livros. Comecei a botar a leitura em dia, comecei a pintar outras coisas, outros projetos. Começa a sair desse processo e entrar num outro mundo até energético a respeito disso, né? Tu desacelera, sai daquela informação, aquele turbilhão. Então, uma coisa é já reduzir isso. Então, eu vou ter atitudes e rotinas e ações que me tiram daquilo que está me acelerando. Tá. Depois, aí eu já consigo, de certa forma, opa, eu venho pro aqui agora, pro presente. Porque se a minha mente tá. Volta. Vem pro presente. Voltei. Voltou, né? Agora eu estou aqui agora, eu estou no presente. O que eu vou fazer? Bom, o que eu vou fazer? Muitas vezes é o que eu falei lá no início, a gente está sem energia. Então, exercícios bioenergéticos, eles vão fazer o quê? Vão trazer aquele desejo e aquela paixão de realizar as coisas. Então, eu tenho, sei lá, que sentar e pagar conta. Não é uma coisa agradável a gente sentar e pagar contas, né? Tem alguém que gosta? Tudo bem. Eu não é uma coisa que eu sinto prazer em ficar lá pagando conta, pagando. Não é tão prazeroso, né? De Eu pagar tenho contas. prazer em pagar minhas contas, sabia? É?
É porque eu consumi. Se eu consumir, eu entendo que eu preciso pagar. Se eu preciso pagar, eu Sim, entendo que eu preciso fazer com que me consumam. sim, sim, E aí rola essa simbiose aí. sim, mas no sentido de aí bota na planilha. Eu Ah, sou muito. entendi. Isso é meio chato mesmo, É isso a é parte chato. bem burocrática, não, a parte da gratidão é super gratidão, tal, mas assim, bota na planilha, vai no banco, registra aqui, bota ali, Sim, sabe, é assim, chato, risca toma aqui. tempo, né? Toma Toma muito tempo. tempo, é uma coisa detalhada, assim, às vezes é meio chato, assim, mas eu preciso fazer aquilo ali, né? E aí, se eu sento ali, vou entrar no celular, meu som caiu. Para entrar no celular, aí eu vou entrar, aí eu já vi que notificação do Everton me mandou alguma coisa do Instagram. Opa, para aí. E aí eu já vou, né? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou respirar, né? Eu costumo dizer assim, exercícios de respiração, eles trazem de novo para aqui agora. De tanto em tanto tempo, não importa onde esteja, faz respirações profundas. Cada vez mais vai te ancorar no aqui e agora, né? Toda manhã eu costumo fazer os exercícios bioenergéticos, ou seja, eu sento, fecho os olhos, respiro e eu vou ativando cada chakra energeticamente, colocando eles para rodar. Quando eles estão ativos, eles criam e aumentam o meu campo vibracional. Aumentando esse campo vibracional, eu tenho muito mais ação e energia para poder realizar as coisas que eu vou fazer. Então eu não vou pensar assim, não, eu vou ficar aqui sentadinha aqui, mas sendo que eu tenho que ir lá lavar a roupa, eu tenho que ir lá sair para a rua para pagar a conta, fazer uma compra, para visitar um amigo, né? Então eu vou aumentar meu campo de energia. Então ativando os chakras, que parece muito simples, né? Ou parece, nossa, só isso. Isso já traz essa vibração energética no campo. Respirando, desconectando, isso já consegue fazer com que eu não procrastine, com que eu não deixe para depois, né? Porque eu vejo que a tua autossabotagem está muito mais numa relacionada também a uma procrastinação de vai jogando para depois e depois eu resolvo aquilo ali. Não, eu tô aqui, tô com energia, eu Procrastinação. Eu sei que existe uma técnica, vou te cortar aqui, eu vou falar do jeito que eu aprendi, você fala se eu estou certo ou se eu estou errado. Mas sim. procrastinação, eu já entendi qual é o gatilho da procrastinação, é porque a gente não vê a recompensa daquilo que a gente está fazendo. Por isso que a gente, depois eu faço. Tem que observar, entender e absorver a recompensa antes do executar. E você quer a recompensa. É isso? Estou errado ou estou certo? É isso, só que eu vou trazer uma coisa. Dentro do cérebro da gente, um cérebro adolescente é que ele funciona dessa forma, onde, na verdade, eu preciso rapidamente das recompensas. O cérebro, num estágio adolescente, ele está sempre se recompensando. Então, eu Ah, preciso de muito mais recompensa do que, na verdade, eu faço pouco e já tem que ser recompensado. Eu faço pouco e tem que ser recompensado. No cérebro adulto, a gente já consegue entender que a recompensa ela vem a longo prazo. Então, eu quero começar a parar de procrastinar a partir, né, desse olhar das recompensas. O que, que eu vou começar a fazer? Eu vou também entender que é uma atitude adulta. Nem sempre eu vou conseguir ter a recompensa agora. Eu vou ter a recompensa lá para frente, né? E porque, tipo, aí vai para a autorresponsabilidade, que é o tema que tu quer trazer lá no futuro. Então, tipo, eu assumo essa responsabilidade de que nem tudo na vida vai ser prazeroso. Nem tudo vai ser. Mas nem tudo na vida é prazeroso, mas tudo causa prazer. tudo causa prazer, desde que assim eu me permita, né? Eu tenho Nem que tudo é permitir. prazeroso no ponto de vista gostoso, né? Às vezes é uma coisa ruim, sei lá. Outro dia eu escutei uma música aí que fala assim: até os espinhos nos ensinam, não é só a flor que ensina, né? Os espinhos ensinam também. Estava falando um negócio de esvaziar a mente e tal, trazer para o agora, né? Pensa naquilo lá, para de ficar com a cabeça. Preciso comprar. Silencia a mente, eu tenho aprendido isso. E assim, de novo, né, não foi do nada, mas caiu no meu colo aí no final de semana, eu passei gripado, e apareceu um filme para eu ver.
Engraçado, um filme no Mercado Livre, inclusive. O Mercado Livre agora tem lá o Mercado Play lá e tem vários filmes interessantes, gratuitos lá, viu? Você que está aqui me assistindo, gostou dessa dica? Já deixa o like aí, olha que dica legal. Deixa o like aí, compartilha, assina o canal, clica no sininho aí, tá bom? Fica a dica. O filme chama-se Poder Além da Vida. É assim, o tema parece que é alguma coisa, nossa, poder além da vida. A vida é tudo, né? Tudo está em vida, tudo é movimento, né? O respirar é movimento. A semente que plantou, que vai começar a virar uma árvore, sei lá eu o que você colocar uma flor, é movimento. E esse filme, Lúcia, ele trouxe assim eu vou chamar capacidade de atenção para mim, que foi espetacular. Eu vou colocar aqui Poder Além da Vida, porque é um filme muito interessante, viu? Assistam Poder Além da Vida. Poder Além da Vida. Bastante interessante, bastante interessante. E isso faz com que a gente entenda o poder do presente, né? Todo mundo gosta de ganhar presente, né, Lúcia? Fala sério. Sim, verdade. Quem não gosta de ganhar presente? Poxa vida, todo dia que a gente acorda, o maior presente é a vida, né? Então temos que valorizar isso, né? Temos que valorizar isso. E por falar na vida, no dia a dia, essas coisas, aí energias, sabotagem, TDAH, nossa, quanto assunto, não, Lúcia? É, muita coisa. Sexta Pod é isso, é muita informação. Ô, Lúcia, como é que as energias impactam a nossa vida no dia a dia? Porque que nem você falou, ai, estou me sentindo com uma energia tão negativa, ai, estou sem energia, hoje eu estou meio down, né? E aí eu falo o seguinte, meu, se você está meio para baixo, goste disso, sabe por quê? Porque você está crescendo, porque raízes crescem para baixo primeiro, para se fortalecer, para poder vir alguma coisa grandiosa lá na frente. Mas e no dia a dia, Lúcia, essas energias aí, como é que elas impactam a gente? Então, pegando novamente o teu gancho das raízes, é importante, sim, concordo com isso, de que as raízes querem para baixo. Só observa se esse Dao seu é seu mesmo ou é de outra pessoa energeticamente, né? Olhando pelo Gostei de paradigma. ouvir isso. Deixa eu fazer uma interrupção. Gostei de ouvir isso. Observa, mas não absorve. Isso. Veja Isso. se isso não é nosso mesmo. Isso, é tipo, é meu, eu estou num processo, né, que o pessoal denomina como despertar de consciência. Estou nesse processo, senti que tem algo estranho, né, energeticamente, estou me sentindo estranho, estou me sentindo mal, mas por quê? Qual foi o fator dentro de mim? Porque se está sentindo e está nesse processo, vai observar que existe uma emoção, que existe, como tu falou, um gatilho lá atrás, que trouxe aquilo ali, né? Então, tipo, não, é porque, sei lá, lembrei que eu não era nutrida quando era criança, lembrei que meu pai me abandonou, sei lá, né? Então, a partir disso, estou sentindo mal, beleza, então tem um fundamento. Agora eu estou super bem, acordei bem, fui sair, botei minha melhor roupa e tal, saí e fui fazer uma compra, né? Fui lá buscar lá o produto que eu comprei lá do Mercado Livre que tu falou, né? Dos pessoal que vende aqui no Mercado Livre, da loja. Tudo para você. Isso, da loja lá. Vou lá buscar o que eu comprei lá na loja lá do Mercado Livre. Pô, saí, tô bonitona lá. Só que aí eu volto, nossa, me sentindo estranha, me sentindo feia, me sentindo cansada. Peraí, se eu estava me sentindo super bem porque eu comprei o produto, porque eu vou usar aquele produto, porque eu vou me sentir cada vez melhor, e aí eu estou me sentindo estranha, é porque aí a energia não é tão legal. Pode ser que o lugar tenha uma energia estranha, pode ser que os ambientes em que eu né, andei e frequentei tenham umas energias que não sejam tão propícias, né, para que eu continue motivada. Pode ser algo que eu pensei ao longo do caminho mesmo, né? Então, tipo, nossa, caramba, comprei um presente para o Everson. Será se vai servir aquela roupa que eu comprei no Mercado Livre para ele? Será se ele vai gostar daquela garrafinha agora sem o rótulo e com a cor, com a tampinha azul, né? E aí eu baixo a frequência lá por meus motivos. Pode ser. Mas a energia ela vai estar em tudo. Então, a percepção da gente dessa energia, se vai estar boa ou não, que é a primeira
chave da gente poder observar. Então, é começar a observar as energias. Começa a observar a minha, começa a observar o outro e sentir que tem algo estranho. Nossa, voltei, mas não estou legal. Vou fazer esse alinhamento que eu falei dos chakras para vocês. Eu vou sentindo, né? Tem aqui na internet, tem tudo que é lugar, né? As posições dos chakras, vou imaginar esses chakras pulsando, essa luz. Imagino uma cachoeira energética limpando o meu corpo, né? Então, como se eu estivesse tomando um banho de cachoeira de luz. Então, aquilo limpando o meu corpo, né? Para retirar, porque vai estar em tudo. A palavra tem energia, as imagens têm energia. Então, eu vou me influenciar com tudo. Só que eu preciso saber o que eu compro, né? O que eu pego para mim e o que não é meu. Então, eu vou nesse movimento ela vai impactando a vida da gente, né? Porque tudo é energia. Então, o que eu como? Eu como algo mais saudável? Eu como algo menos saudável, né? Então, tudo vai ter esse impacto. E aí, eu estar observando, né? Eu gosto muito de respiração, exercício energético. Às vezes, tomo, sim, um banho de flores, né? Um banho de alguma coisa que traz, assim, me sinto melhor. Me sinto perfumada, é como um perfume natural das flores, né? E estar observando, assim, nesse movimento. Isso daí vai meio de encontro com aquele. Eu vou falar que é um dito popular, vai. Ih, meu santo não bateu com o santo dele ou dela. É um dito popular. E não fui com a cara da pessoa. Né? Às vezes não é que você não é com a cara da pessoa, é porque, sei lá, se você juntar o negativo com o positivo, assim, dá uma faísca, né? Então, às vezes pode ser bom, às vezes não tão bom, às vezes pode ser desnecessário juntar essas energias, né? Ô, Lúcia, conta para mim aí um caso prático seu, sem expor ninguém, e claro, se você puder, de alguma paciente aí, alguma cliente, ou algum caso que você sabe que essa coisa de energia, intuição, a pessoa conseguiu entender isso e a transformou e mudou. Eu não gosto de falar mudar, porque mudar para mim é sair de um lugar para outro e continuar a mesma coisa. Eu gosto de falar transformar, né? Uma pessoa, algo aí, conta para mim uma história que teve, que você sabe dessa transformação que a pessoa juntou a energia, a intuição, entendeu e saiu daquela zona de conforto e parou com aquela autossabotagem. Então, interessante que hoje eu estava me arrumando e veio até um caso sobre esse. Hoje, Veio hoje eu estava me arrumando e veio assim, nossa, por que eu pensei nesse cliente, né? ó, de novo a energia. Ó, eu perguntei de alguma coisa que você pensou. Tá, segue, vai. Eu teria assim vários exemplos assim, né, de transformação. Claro que vai depender do quanto que a pessoa está aberta àquilo, né? Do quanto que aquele volto lá naquele eu ferido vai permitir que essa transformação aconteça. Enquanto ele não tratar aquilo, as outras questões vai ficando, né? E vai continuando, que é ele que vai determinar. Mas esse é um rapaz, né? Só que a gente fez um trabalho assim um pouco mais longo, de alguns meses, e ele já tinha uma idade, assim, né, de acho que 30 e tantos anos, morava com os pais, né, e ele queria sair para a vida, né, então ele já se sustentava tudo, mas ele não conseguia sair da casa dos pais, assim, por apego, por medo, os pais já eram mais idosos, esse morre, não sei o quê, vários medos, mas ele queria ter uma nova vida, né. E a gente começou a trabalhar energeticamente, principalmente essa frequência do medo dele, né, de se expor, do porquê isso, e começou a trabalhar energeticamente o campo dele, para ele se sentir fortalecido para poder ir para a vida, para as experiências, né. Então aqui entrou também, que a gente trabalha bastante, a questão da constelação familiar, que tem o ir para a vida, que tem o se lançar, então trabalha energeticamente o que vem, né, o que é dele, o que não é dele, então a gente vai fazendo um rastreio. O que é teu, o O que que não é teu? você pegou do outro, né? O que pegou do outro? O que tu tá honrando de papai e mamãe, né? E o que tu precisa liberar? A gente foi fazendo, porque para ter essa transformação não é assim. Não é tipo, ó, vou fazer um atendimento, uma apometria, uma constelação e eu vou mudar. Já Tô mesmo, dormi aqui, já acordei e está transformado. já tô plim, né? Não, não é assim, Disney é um gênio, né? Disney é um gênio, balança o narizinho e plim, acontece. Seria e tão bom, né, acontece. Lúcia? Seria ótimo, nós Ou não, gostaríamos. né? Ou não, porque existe a caminhada, né? No processo.
que é o que traz mais sabor, sabe? Quando a gente olha para trás e vê assim, nossa, olha o que eu caminhei, olha quem eu era, olha quem eu sou e a caminhada como foi, né? E às vezes a gente até arrisca dizer assim, nossa, isso aqui eu faria um pouquinho diferente. Como assim? Não faria diferente, né? Mas ainda a gente dá opinião sobre a nossa própria caminhada no processo, mas que não tem como mudar essa caminhada, né? A gente tem que fazer essa caminhada. E ele foi fazendo, então a gente foi liberando, a gente foi fortalecendo ele energeticamente, né? Então a gente vai tapando os buracos energéticos do campo vibracional para que a pessoa se fortaleça, ensinando ele assim a poder se autopromover a energia, se repor energia, se fortalecer, porque não é só eu fazer pelo outro, outro precisa saber, né? Eu trabalho muito com autonomia. Autonomia. Autonomia onde cada um saiba, reconheça o seu próprio processo, saiba como funciona, né? Como que funciona o meu campo, como funciona o meu processo, qual o meu tempo, quais os meus ritmos, que a gente tem que reconhecer tudo isso. Não adianta eu tentar acelerar, não vai dar certo. Eu preciso de tempo de elaboração daquilo que eu vi em tal lugar, né? Senão é acordar e levantar. Reconhecendo isso, eu vou ver quais são as ferramentas que funcionam para mim, para que eu possa fazer esse movimento e aí sim caminhar sozinho, né? Hoje ele virou um grande amigo meu e tal, a gente se dá muito bem, Quanto porque tempo levou esse, vamos chamar assim, esse, sei lá, tratamento, esse foi mais treinamento? esse treinamento foi uns 8 meses, mais ou menos, um pouco mais, acho que uns 9 meses, arredondando, que ele teve esse momento. Tem gente que é mais lento, tem clientes que levaram uns 3 anos até reconhecer que a responsabilidade era dela. Mas aí entra o processo de crenças, né? E é complicado trabalhar com crenças, né, Lúcia? Porque até aceitar que, na verdade, não é o outro que está te machucando, que o outro, na verdade, é um espelho do que tu está se permitindo dentro de si, né? É um tempo, até a aceitação. Então, ela tinha muita negação, muita negação. Ainda tem as negações, ainda converso e atendo ela, assim, mas mais pontualmente, né? Mas é as permissões, assim, de... Tem gente agora, atendi essa semana, uma cliente que estava com a energia bem ruim, e aí ela dormiu, acordou, aí eu fiz apometria quântica com ela acordou e quando voltou, ela disse, nossa, eu tô bem melhor, sabe, assim, energética, não consegui dormir bem. Então, às vezes, um só movimento já muda o campo, né? Mas para uma transformação, que lindo, Emerson. Sabe o que significa isso daqui? Não. As coisas que vão imputando na nossa cabeça, e aí aquilo vira uma crença, vai criando raiz e a gente vai colocando mais e mais. Ó, 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 isso aqui não é meu, isso aqui não me pertence, eu sou, eu sou. Isso aí. Nossa, como é difícil. Olha, e esse seu cliente aí hoje está reluzente. Ah, sim, ele continua com o trabalho dele, mas também está nos movimentos espirituais. Acho que está atendendo uma ou outra técnica terapêutica. Ele disse: Nossa, serviu tanto para mim que eu quero começar a oferecer às pessoas, assim, isso, né? Isso é transbordo, isso é É, maravilhoso quando acontece. Nossa, como eu gosto de ouvir isso. Ô, Lúcia, eu tenho muito para mim que nós somos seres triunos. Né? Tem gente que fala assim, Santa Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Enfim, né? Cada um tem a sua forma. Mas eu não sei em que momento da minha vida que eu entendi e percebi que nós somos seres triunos. Somos seres triunos? Como assim, Everson? Nós somos energia, nós somos um espírito que habita uma, ou melhor, ao contrário, ou é assim, um espírito que habita uma alma que vivemos num corpo. Né? Um espírito, uma alma e um corpo. Somos seres triunos e temos que sim. manter assim. Eu não gosto da palavra equilíbrio, mas temos que manter essa equação sempre fluida. Né? Eu não posso ficar assim só com uma parte, nem assim só com outra. A gente tem que manter tudo em perfeita harmonia. Não gosto Harmonia. da palavra equilíbrio, porque equilíbrio, para mim, na minha crença, me remete a uma corda bamba, né? Vou me desequilibrar, vou cair, então tem que estar sempre É, em equilíbrio, né? Eu não gosto muito da palavra equilíbrio.
Nossa, que bate-papo gostoso esse, quero mais. Eita, foi bom Olha, mesmo. tem casos aqui que a gente gosta de falar, poxa, vamos fazer um bis aí, né? E aí eu vou perguntar para você, Lúcia, estamos indo aí para 1 hora mais ou menos nesse bate-papo, a gente nem percebe, né? Porque vai com Não. fluidez. Eu quero uma mensagem da Lúcia para as pessoas aí que estão aqui nos vendo, nos ouvindo, nos prestigiando. Me conta aí uma mensagem sua. Vamos ver aqui. Se eu pudesse dizer para as pessoas, né, como eu posso, mas interferindo ou sugestionando dentro do processo de cada um, que vocês se permitam passar pelas experiências, que se permitam vivenciar as coisas que a vida vai oferecendo sem resistência, sem muito julgamento, sem muito preconceber aquilo que está sendo ofertado. Claro que há um limite da gente colocar, não, aqui eu não quero experienciar, mas não tenham esse pré-julgamento antes das coisas acontecerem. E se coloquem dentro dessas experiências, né, de uma forma plena e total, para que vocês possam observar e sentir, né, e perceber aquilo que estão sentindo. Porque é a partir do nosso sentir que a gente consegue experienciar a vida e a nossa essência, né? Sair um pouco da mente, daquilo que está projetando o nosso mental e deixar que a nossa vida, a nossa essência fale. Muitas vezes a nossa essência ela é muito mais aquilo que as pessoas até esperam da gente do que aquilo que a gente acredita que tem que mostrar ao mundo, né? Então, apenas seja verdadeiro, apenas flua nesse rio, se transborde nesse rio da vida sem criar resistência para que isso aconteça. Lá no final, vocês vão observar que, na verdade, era só ter ido, sem resistência. Existe uma frase que eu digo que o fim é sempre melhor do que o começo. Sim. E eu acho que eu li uma frase sua aqui também que está escrita assim: a zona de conforto é confortável, mas não é onde a vida acontece. Essa frase é sua? Eu acho que eu li essa frase no seu Instagram, aí, em algum Pode lugar. ser. A Pode ser, zona de, concordo com isso. a zona de conforto não é confortável, mas não é onde a vida acontece. Lúcia Troina. Ô, Lúcia, eu faço uma coisa interessante, que é o seguinte: eu vou divulgar o seu Instagram aqui, claro, mas antes vamos deixar aí essa frase aí. A zona de conforto, já que a gente falou de zona de conforto, autossabotagem e muito mais coisas, a zona de conforto é confortável, mas não é onde a vida acontece. Então, acorda para a vida, sacode a poeira, dá a volta por cima e só vai, né, Lúcia? Só vai, aproveita e vai. Aproveita que hoje é sexta e já começa hoje, já. Só vai. Eu sextei. Você sextou, Lúcia? Sextei, Sexta sextei. pode, só vem. Ó, assina o canal, clica no like aí, deixa seu comentário nesse vídeo, porque esse bate-papo foi muito legal. Agora vem um momento que eu falo o seguinte: cadê aqui? Onde é que está Lúcia Troina? Lúcia Troina, Lúcia Troina, eu tenho aqui uma coisa que eu vou exibir agora. Vai lá no Instagram, segue a Lúcia Troina, segue o Everson P. Machado, tira um print dessa foto aqui, mas tem que ser essa foto desse momento, que aí vai me mostrar que você estava aqui até o final. Tira um print dessa tela aqui agora, vai lá no seu Instagram, posta esse print lá no seu Reels e fala: nossa, um bate-papo muito legal, vai lá no Sexta Pod, coloca lá hashtag Sexta Pod, mas tem que ser esse print aqui, ó. Aponta aqui para mim, Lúcia. Aponta aqui. Põe seu dedinho aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Isso. A outra mão. Aê, encosta seu dedinho aí. Tipo aquela imagem de Michelangelo, sabe? Ah, sim, sim. Existe um baita de um mistério nessa imagem, né? Por que Tem. que Michelangelo não colocou o dedo de Deus encostando no dedo do homem? Bom, aí fica para você pensar isso. Então, olha só. Essa ação aqui, se você tirar essa foto aqui, ó, sorrisão, bonitão, tira o print dessa tela, vai lá no seu Instagram, segue eu, segue a Lúcia, posta
coloca a hashtag SextaPod nos seus comentários, marca a gente. Eu, tio do Cláudio, vai mandar um brinde para você. Vou te chamar no seu direct e vou te mandar um brinde. Eu não sei o que a Lúcia vai fornecer aí. Um beijo. Ó, a foto é essa. Tirou? Tirou. Aí, o que a Lúcia vai oferecer aí? Uma forma de a pessoa entender o que são as suas energias, suas 7, né? São 7 energias, né? 7 chakras, isso. 7 pontos energéticos para você manter isso em harmonia, porque a harmonia é uma coisa linda. Aliás, por falar em harmonia, Lúcia, você falou, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente consome. E aí o consumo não é só alimento, mas o consumo visual, o consumo auditivo. Então toma muito cuidado, músicas, essas coisas, né, Lúcia? Sim. Ô, Tudo Lúcia, que vem de fora, né? É, o que vem de fora, tudo que vem de fora. Observa mais para dentro, né? Fecha seus olhos, respira profundo, igual a Lúcia falou. Solta devagar. Tem um outro vídeo aqui que eu bati um papo com o doutor eu ia falar Renato, sobre respiração aqui, que foi maravilhoso, foi um bate-papo incrível. Depois procura aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo para você que está me vendo aqui. Ô, Lúcia, é muito bom ter batido esse papo com você, viu? Ai, obrigada. Eu quero saber o que você vai presentear. Só para quem fizer essa ação aí, os 5 primeiros que eu ver, que tiver lá, a gente vai sortear uma pessoa, vai ganhar um brinde da tio do Cláudio. Eu vou mandar. Ah, é só uma pessoa? Ah, não sei quantos você quer dar. Não, só é uma pessoa. Eu posso tirar alguma carta de oráculo para essas pessoas trazendo uma mensagem. Uau, uma carta de oráculo, nem falamos disso, olha que interessante. Para ver energia e o que essa energia está trazendo. Ó. E aí, uma segunda pessoa, você vai ajudar a equilibrar não, a harmonizar as energias? As energias, sim. Maravilha. Então, ó, você que fez aquele print lá, postou, mas tem que fazer essa ação aí, tem que seguir eu, tem que seguir a Lúcia, deixa o seu perfil aberto, porque eu vou te achar, né? E aí a gente vai fazer essa coisa, esse manifesto para você, serzinho que ficou aqui até agora nos assistindo. Gratidão. Lúcia, muitíssimo, muitíssimo agradecido pelo seu conhecimento, por essa pessoa maravilhosa que você é. Eu te disse nos bastidores, e vou dizer de novo aqui, deixar isso registrado ao vivo, a sua luz brilha demais e ilumina quem está por perto de você, viu? Eu me sinto carregado dessa energia que você transferiu através dessa internet, desta telinha aqui, que todos perdem muito tempo, mas esse tempo aqui para mim foi muito precioso, viu? Muito agradecido. Gratidão pela sua vida, pela sua pessoa. Gratidão eu por essa oportunidade de poder mostrar um pouco mais da minha essência, né, de quem eu sou, e foi muito verdadeira aqui, e de poder conversar contigo, te conhecer ainda melhor. Assim. Gratidão por esse convite. Vamos conversar muito mais. Um beijão para você, viu? Obrigada, outro. Falou, Lúcia. Uau! Que bate-papo maravilhoso. Você gostou? Fala para mim. Se gostou, já deixa seu like, deixa um comentário aqui embaixo. Você vê, sair da zona de conforto não é fácil, gente. Não é fácil. Zona de conforto é aquilo que a gente está acostumado. Sabe? Ah, não, deixa assim mesmo. Às vezes você está reclamando de coisas, seja do emprego, seja do que for, que você ganha pouco. Ai, não aguento mais, não aguento mais. Mas para pensar o que você está fazendo para transformar isso que você está buscando. Ou, na verdade, só pensa. Ai, seria tão bom, ai, como eu queria. Poxa vida, oh, cara pálida, já dizia a minha avó, levanta a bunda da cadeira e vai fazer o que você quer. Né? Objetivos, trace aí seu objetivo. A caminhada, a jornada, a escala da montanha nem sempre é fácil, mas quando você conquista
conquista aquilo que você queria. Olha, é tão bom essa sua energia e esse campo energético, essa força que você tem, que às vezes está meio adormecida ali, sabe? Seja leão, para de ser gatinho, miau, miau. Seja leão, coloca a sua voz para fora, para de tentar esconder você de você mesmo, beleza? Para de esconder você de você mesmo. Você pode, você consegue. Põe na sua cabeça que eu quero. Você quer, então gaste as suas energias. Napoleão Hill tem um testemunho chamado... até perdi aqui, a minha energia foi lá para cima. Nossa! Ufa, mas leia Napoleão Hill. Eu vou deixar para você aqui depois, Filosofia do Sucesso. Se você pensa que você é um fracassado, você será um fracassado. Se não pensar que era a qualquer custo, você não conseguirá nada. Se pensar que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Essa é só a primeira estrofe aí. Procura aí, ó, Filosofia do Sucesso de Napoleão Hill e decore isso. E decorar não é memorizar, decorar é colocar no coração. Assim como você tem que se olhar no espelho todos os dias e se colocar sempre em primeiro lugar. Primeiro eu, depois o resto. Tá bom? Teoria da máscara de oxigênio. Primeiro eu, depois eu ponho a máscara de oxigênio no mozão, na mãezona, em quem tiver aí do seu lado. E por falar em mãezona, mamães, eu deixo aqui um feliz Dia das Mães para você, que você trouxe vida neste planeta, você que ainda está trazendo, ainda está para conceber essa vida aí. Olha, você é uma pessoa especial. Deus te fez com muito carinho. Então acredite que essa intuição de mãe que você tem, aquela energia de mãe que você tem de pegar o chinelo e mirar e acertar, é só você que tem. Você que tem uma mãe ainda, prestigie ela, não somente depois de amanhã, que é o Dia das Mães, mas todos os dias, porque você vai sentir falta quando ela não estiver mais aqui. E aí, já era. Feliz Dia das Mães para você que é mamãe, feliz dia, todos os dias, feliz Dia da Vida, feliz vida, tudo de bom para você, um excelente final de semana. Lembre-se que você não está sozinho, nunca, você nunca está sozinho, tá bom? Um beijão para você, tchau, até sexta que vem.